Então, como eu havia falado para vocês, né, os vírus eles vão apresentar formatos diferentes, né, estruturas diferentes. O que é que vai modificar para que eles possam apresentar esse formato diferente? A estrutura do capsídeo, né? Como vocês estão vendo aí, o capsídeo ele vai se modificando, né? Vai apresentando formatos diferentes. Então, vocês percebam por essa imagem, né, que eu coloquei aqui os vírus, né, a estrutura viral de alguns vírus causadores de algumas doenças. Por exemplo, olha a representação do vírus do HIV, né? Tem formatozinho circular e os capsídeozinhos, né? Todos aqui em volta, ok? Já perceba que aqui no vírus da hepatite B, o capsídeo, né? As proteínas que formam esse capsídeo, elas já são mais curtinhas do que as proteínas que compõem o capsídeo do HIV, tá? Então, vai se diferenciando. Aqui nós temos a estrutura do vírus da raiva, né? Também um formato bem diferente do que a gente acabou de ver aqui no HIV e na hepatite B, certo? Aqui nós temos um bacteriófago, tá? Para quem não sabe, bacteriófago também pode ser chamado de fago e são justamente os vírus que vão parasitar as bactérias, tá certo? Que vão ter como hospedeira aí as bactérias. E aí, consequentemente, a estrutura deles é bem mais diferente ainda do que os que nós vimos anteriormente. E aí, né, nesse momento eu acabei colocando também aqui, buscando uma representação da estrutura viral, né, do coronavírus, né, vírus responsável pela pandemia que nós estamos vivenciando, né, no momento atual, ok? E aí, consequentemente, pessoal, cabe aqui a gente colocar, né, que doenças são essas. O HIV é o vírus que vai causar a AIDS, certo? É o vírus que vai provocar a AIDS no organismo do indivíduo, é o causador da AIDS, tá? E aí vocês sabem que a AIDS ela vai afetar o nosso sistema imunológico diretamente, afeta diretamente o sistema imunológico da pessoa, deixando a pessoa impotente, aí, incapaz de reagir a qualquer tipo de doença, né? Bem frágil mesmo. Em seguida, nós temos aqui a hepatite B, que também é causada por um vírus, e que esse vírus vai afetar principalmente aí as células hepáticas, né? As células do nosso fígado, danificando essas células, tá? Provocando uma inflamaçãozinha na região do fígado, e que, consequentemente, existe uma vacina para a gente estar se prevenindo, né? Dessa doença, tá certo? A raiva, né? É interessante a gente colocar aqui com relação à hepatite B que também existiam as formas de transmissão, né? Compartilhamento de seringas contaminadas. Uma outra forma de transmissão é através de materiais cortantes, né? Que no caso esses materiais eles precisam ser esterilizados para não ocorrer contato, né, de fluido sanguíneo aí de uma pessoa contaminada com uma pessoa saudável. A questão da relação sexual, também os fluidos, né, corporais. Então, tudo isso pode provocar o desenvolvimento dessa doença. A raiva, né, que é uma doença provocada, existem alguns tipos de animais transmissores dessa doença, como o cachorro, né, o guaxinim, então, até mesmo o morcego, tá? Então, a mordida desses animais, né, provoca aí a liberação pelas glândulas salivares deles do vírus causador dessa doença, tá? E interessante também que a gente pode identificar que os animais que estão com essa doença, consequentemente, eles realmente apresentam esse efeito da raiva, né? Porque o vírus nas glândulas salivares desses animais dificulta a deglutição deles. Então, quando eles estão, por exemplo, com fome, com sede, eles já ficam assim com a fobia, porque eles sabem que vão sentir muita dor diante daquele momento ali. Então, eles sabem que eles não podem consumir, justamente porque eles não suportam a dor que eles vão, né, ter diante desse ato de deglutir o alimento. O bacteriófago, né, vírus que parasita as bactérias, e o coronavírus, que é o responsável aí por afetar diretamente o sistema respiratório do indivíduo, né, causando aí insuficiência respiratória, né, também a questão da tosse, afetando também a região aí
provocando inflamação na garganta, tá? Então é um vírus bastante potente e que afeta principalmente nessas reações em pessoas que já têm propensidade, né, a questão aí de desenvolver a doença, que são justamente as pessoas com predisposições, aquelas que apresentam, né, problemas de pressão arterial, aquelas que são diabéticas, né, fazem tratamentos de hemodiálise, enfim. Todos esses problemas podem influenciar no agravamento maior ainda dos sintomas, né, do coronavírus, ok? Espero que vocês tenham compreendido o assunto da nossa aula de hoje e até nossa próxima aula.